estudantes do 9º ano do ensino fundamental. Tudo certo? Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de cidadania e civismo. Hoje vamos falar sobre a origem da oratória. De onde será que surgiu essa arte do bem falar em público? Vamos lá? Os objetivos, então, são analisar a origem histórica da oratória, compreendendo que a oratória começou a ser vista como uma ciência a partir do filósofo Aristóteles, com obras que ainda hoje são estudadas. Então, vamos falar sobre essa origem da oratória, como a oratória se desenvolveu até se tornar aquilo que nós conhecemos hoje como as técnicas que nos permitem uma comunicação melhor com o nosso público. Vamos lá? Primeiro, uma reflexão. O que é oratória? Qual a importância da oratória em nosso dia a dia? Quais profissões mais utilizam a oratória? Já se perguntou sobre isso aqui? Vejam só, a oratória é a arte de falar bem em público, ou seja, é a arte de se comunicar de forma clara, objetiva e coerente. Utilizamos a oratória o tempo todo, seja para apresentar um trabalho na escola, conversar com os colegas, convencer os familiares de alguma ideia ou até mesmo futuramente no trabalho. Então, o tempo inteiro nós utilizamos a comunicação e quando essa comunicação é mais adequada, quando ela é embasada em certas técnicas do bom discurso, essa comunicação, claro, ela é muito mais agradável, é muito melhor. Bons oradores sempre se destacam. Então, os bons oradores geralmente são boas lideranças. Tradicionalmente, a oratória é muito utilizada por jornalistas, professores, políticos, líderes religiosos, vendedores, advogados, etc. Então, essas são profissões tradicionais que utilizam a oratória no seu dia a dia. No entanto, foi-se o tempo em que a exigência pela boa oratória se restringia a esses profissionais. Vejam só esse exemplo. Cada vez mais, falar bem tem se mostrado uma necessidade. YouTubers, influenciadores digitais, palestrantes de sucesso usam a oratória como forma de se destacarem. Aqueles YouTubers que vocês conhecem, os influenciadores digitais, geralmente eles têm um bom discurso, eles sabem persuadir, convencer pela fala, né, pelo seu discurso. Então, eles utilizam também técnicas de oratória. Vejam aqui um exercício para a gente pensar essa ideia da oratória, como que os bons oradores acabam se destacando em sociedade. Você conhece o bom orador ou oradora? Descreva quem é essa pessoa e como a oratória, a arte de bem falar em público, contribui com o seu trabalho e a divulgação de suas ideias. Em seguida, compartilhe o que descobriu com a sua turma. Então, você vai fazer uma pesquisinha aí de um bom orador. Pense naquele influenciador que você gosta, num líder, de repente uma pessoa pública aí que você entenda, né, que possui essa capacidade da boa locução, da boa expressão pela fala. Fale quem é essa pessoa, converse com a sua turma e daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade à nossa aula.
E aí, pessoal, conseguiram pensar aí, tiveram alguma ideia de um bom orador, uma boa oradora? Vamos lá, claro que essa questão ela tem uma resposta pessoal, cada um de vocês vai citar uma pessoa, mas você pode citar professores que dominam as técnicas da boa fala, influenciadores digitais, líderes políticos ou religiosos, palestrantes, etc. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Nelson Mandela, Martin Luther King, Steve Jobs, Malala, são pessoas que falam muito bem, se expressam muito bem. Se você jogar o nome de qualquer uma delas aí no YouTube, com certeza você vai encontrar discursos maravilhosos dessas pessoas. Elas realmente convencem, elas acabam conquistando, cativando as pessoas através daquilo que falam, e é isso que faz um bom orador. A oratória, então, procurando isso no dicionário, é a arte de falar em público, a eloquência, o conjunto das regras que auxiliam na arte de bem falar, na retórica, tá? E de onde será que surgiu esse conjunto de técnicas aqui? Temos que lembrar lá do século V a.C. Então, a cidade Sicília, a maior ilha do mar Mediterrâneo, que hoje faz parte da Itália, mas que na época fazia parte da Grécia. Nessa cidade, aconteceu do primeiro manual sobre retórica ser desenvolvido por dois gregos, Córax e Tísias. Eles escreveram esse manual de retórica que ficou guardado, esquecido por muitos e muitos anos, tá? Mas na Grécia Antiga, então lá na polis grega, a cidade de Atenas, a oratória acabou servindo ao conjunto de homens para se fazerem representados pela sua fala na política, na democracia. Na cidade-estado de Atenas, a Grécia Antiga, falar bem era uma habilidade necessária para a política. Isso porque a democracia ateniense, a democracia grega, era uma democracia participativa. Isso significa que todos aqueles que eram considerados cidadãos tinham igual direito à fala, se fazer representados pela fala no espaço público, no espaço da polis. Então, eles saíam discutindo política, discutindo a boa organização da cidade. Logo, aquele que tivesse a capacidade de se expressar melhor era quem acabava ganhando os debates políticos. Nesse sentido, a oratória era uma habilidade necessária. A oratória era uma arte dominada especificamente pelos cidadãos, um grupo seleto de pessoas. Então, esse conceito de cidadania não era amplo como nós temos hoje. Na Grécia Antiga, a cidadania era restrita aos homens, maiores de idade, não estrangeiros e não escravizados. Todos os demais, as demais pessoas, mulheres, escravos, menores de idade, estrangeiros, ficavam limitados aos trabalhos da manutenção da vida, tá? Da manutenção da vida prática. Enquanto os cidadãos iam para a praça pública discutir política e discutir as melhores formas de organizar aquela cidade. A democracia, então, ateniense, era uma democracia direta ou participativa. Todos os cidadãos participavam ativamente e sem intermediários do governo da polis. Falar bem era considerada uma arte fundamental, pois o melhor orador era o mais influente nas decisões políticas. E daí que se desenvolveram, um grupo de sábios dessa época com habilidades e técnicas para ensinar as pessoas, os cidadãos, a falarem melhor. Esse grupo eram os sofistas. Então, esses sábios ensinavam técnicas de retórica, técnicas de oratória, cobravam caro por esses ensinamentos, justamente para dar a oportunidade desses cidadãos se expressarem melhor. Alguns deles, o Górgias, o Hípias, o Protágoras, o Trasímaco. E nós conhecemos esses sofistas através dos diálogos de Platão, tá? Então, Platão é um filósofo que acabou eternizando os ensinamentos dos sofistas, embora Platão não gostasse desse grupo de sábios. Para Platão, os sofistas eram manipuladores, malabaristas da verdade.
Eles utilizavam muito bem a fala, mas eles convenciam muitas vezes pela fala daquilo que não era tão bom assim. Então, esse grupo de sábios eruditos que viajavam de cidade em cidade ensinando técnicas de oratória e retórica, aqueles que podiam pagar por esses ensinamentos são os sofistas. Eles foram acusados de serem relativistas e malabaristas da verdade. Eles não se comprometiam apenas com uma ideia, porque para eles a melhor ideia era aquela que fosse expressada da melhor forma. Vejam aqui um quiz sobre os sofistas. Os sofistas ficaram conhecidos por dominarem a. O conhecimento filosófico, B. A arte da guerra, C. A arte do bem falar ou D. O conhecimento dos mitos. Respondam aí, daqui a pouquinho a gente volta com a correção. E aí, pessoal, conseguiram responder, refletiram um pouquinho sobre essas técnicas, a arte dominada pelos sofistas? Ficou fácil, né? A professora acabou de falar sobre isso. Vamos ver se vocês acertaram. A alternativa correta aqui é a alternativa C, a arte do bem falar. Então, os sofistas ficaram muito conhecidos por dominarem bem essa arte do bem falar. A arte, no sentido grego, está muito associada às técnicas. Então, a arte, ela se aproxima dessa ideia de regras, um conjunto de regras precisas para falar melhor, expressar melhor as suas ideias. E os sofistas eram mestres nessa arte. Aristóteles é um filósofo antigo, também um filósofo grego. Ele pensou muito a partir das ideias de Platão, ele era discípulo de Platão, tá? Crítico também dos sofistas, e ele costumava dizer que o homem é um animal político. O que será que o Aristóteles está dizendo com essa frase? Como assim um animal político? Quando Aristóteles se refere a essa ideia, o homem é o animal político, basicamente ele está dizendo que o tempo inteiro nós estamos interagindo uns com os outros e por isso nós necessitamos da boa comunicação. Aprender a nos comunicar, aprender a transmitir as nossas opiniões, as nossas ideias e também a escutar o outro é algo essencial para o processo da comunicação. Somos seres sociais, logo a comunicação, a interação, a troca de ideias e experiências é algo muito sério. A partir de Aristóteles, a oratória passou a ser compreendida não só como uma arte
ou um conjunto de técnicas para o bom discurso, mas também como uma ciência. Então, Aristóteles escreve livros muito importantes sobre esse tema. Dentre eles, o livro A Retórica. Então, nesse livro, o Aristóteles está comentando justamente sobre o compromisso que o bom orador precisa ter com a verdade. É por isso que o Aristóteles é também um grande mestre em lógica, tá? Ele desenvolve a lógica como um conjunto de técnicas e um instrumento que nós podemos utilizar para a construção de um discurso mais racional e mais coerente. A oratória, ela tem um sentido objetivo. Trata-se, então, de um conjunto de regras, técnicas, habilidades para o bem falar. Mas ela também tem um sentido subjetivo. A personalidade do orador, o carisma, a vocação. Claro que a pessoa que tem mais vocação para falar em público, ela acaba tendo um pouquinho mais de facilidade de desenvolver aquele lado objetivo, as técnicas da oratória. No entanto, mesmo que uma pessoa seja muito tímida, muito envergonhada, ela consegue sim desenvolver objetivamente aquelas técnicas ali. Então, para todas as pessoas é possível falar bem, se expressar bem em público. A oratória trata então da arte de falar bem em público, tendo em vista um objetivo: convencer, persuadir, entreter, explicar. Então, o bom orador é aquele que alcança o seu objetivo. Quando eu falo em público, quando eu comunico uma ideia, eu quero alcançar uma finalidade, certo? E como que eu sei se o meu discurso ele fez sentido ou não? Quando aquela finalidade foi alcançada. Se meu objetivo é divertir, eu vou saber se deu resultado quando a plateia sorrir, e assim por diante. E a retórica? A retórica é a arte de bem falar, isto é, de se comunicar de forma coerente e eloquente, tendo em vista a persuasão compromissada com a verdade. Daí o caráter científico da retórica. A retórica tem que ter esse compromisso com a verdade, tá? Eu não posso convencer o outro a partir de mentiras, a partir de discursos sem pé nem cabeça. Isso não faz sentido. É por isso que a lógica surge como um instrumento para se alcançar o conhecimento verdadeiro. E o Aristóteles é um filósofo que vai falar dessas três habilidades aqui de forma muito precisa. Nesse vídeo, vocês podem ver um discurso desse orador, ele é um filósofo, o professor Mário Sérgio Cortella, e ele nos inspira a falar melhor em público, a desenvolver a fala em público, tá? Ele começa o vídeo justamente se referindo a um elogio que fizeram uma vez a sua fala, dizendo assim: nossa, você nasceu para isso, você fala muito bem, você tem vocação. E aí ele questionou: não, peraí, isso aqui não é vocação, isso aqui é trabalho duro. Eu passei anos da minha vida estudando para fazer um bom discurso, para fazer uma boa palestra. Então, a técnica da oratória, ela precisa ser desenvolvida, trabalhada aos pouquinhos, tá? Veja um vídeo só apontando o seu celular aqui para esse QR Code e com certeza essa fala vai te inspirar. Vamos lá então para a nossa revisão. Na aula de hoje falamos sobre a oratória, né? Como nós utilizamos a oratória cotidianamente. Ela nos permite expressar melhor as nossas ideias e os nossos pensamentos. Utilizamos isso desde lá da escola, quando precisamos apresentar um trabalho, até dentro de casa, quando precisamos convencer os nossos familiares de alguma situação, ou mesmo no ambiente de trabalho. Não só naqueles trabalhos mais tradicionais, mas também em muitas novas ocupações que utilizam a oratória aí como uma ferramenta essencial. A oratória é uma arte muito antiga, data do século V a.C. Os gregos foram os primeiros a utilizarem a oratória como possibilidade de convencimento no espaço público. Aí a gente tem que lembrar a democracia grega, a importância dessa democracia e das técnicas de bem falar.
Aristóteles teorizou sobre a oratória, a retórica e a lógica. E a partir dele, a oratória passou a ser compreendida como uma ciência, não mais a oratória para falar o que quiser, para fazer um malabarismo da verdade, como faziam os sofistas, mas a oratória justamente compromissada, comprometida com a exposição das verdades e daí a sua relação com a lógica, com a retórica, certo? Caso vocês queiram pesquisar um pouquinho mais sobre esse tema, temos aqui algumas referências. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui em mais uma aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!